No entanto, desviou-se para a esquerda desde o início. Pode-se ver nesta foto muito claramente que o avião foi literalmente arrastado para o lado da pista. Esse é o acostamento da pista. E é claro que isso levou o capitão a levantar o avião no ar em velocidade muito baixa, porque ele podia ver que estava saindo pela lateral da pista, e nenhum piloto quer atravessar o gramado numa velocidade alta como essa. Ian Kirby tem um recorde de mais de 8.000 horas de voo em Concorde como engenheiro de voo. Ele entende por que o capitão francês decolou muito cedo. Imagino que estivesse na cabeça dele: vai para a grama, girar, levantar voo, vamos resolver o problema quando estivermos voando. É óbvio que a essa altura, ainda que soubessem que havia um incêndio informado pela torre de controle, não faziam ideia da gravidade desse incêndio. Para os especialistas britânicos do Concorde, o espaçador que faltava foi apenas o primeiro de muitos erros graves. 2 toneladas de combustível foram bombeadas para os tanques só para levar o avião até a pista. Isso, na verdade, era 2 vezes mais do que o necessário e deixava o avião com 1 tonelada a mais de combustível a bordo. Além disso, o compartimento de bagagens do Concorde estava sobrecarregado. 19 malas a mais foram enfiadas no compartimento traseiro pouco antes da decolagem. O centro de gravidade do avião deslocou-se perigosamente para a parte traseira. Portanto, havia 1.200 quilos de combustível naquele tanque número 11 no início da decolagem que não deviam estar lá. E também havia a bagagem. Estamos falando, portanto, de 1 tonelada e 200 quilos de combustível e, digamos, 600 quilos de bagagem, que não estavam nos cálculos para a decolagem. Um total de mais ou menos 1 tonelada e 800 quilos acima do peso máximo para a decolagem. Outro erro grave foi a escolha da pista. Quando a torre avisou sobre vento forte de popa, o piloto não reagiu. O avião, em vez de decolar contra o vento, enfrentando o vento, estava decolando com o vento vindo por trás dele. Até aí tudo bem, sabe, é possível fazer isso, mas tem de compensar o vento de popa reduzindo o peso do avião. De acordo com John Hutchinson, esse vento de popa aumentou o efeito do peso extra em 3 vezes. Basicamente significa que o avião teria acelerado pela pista mais lentamente, porque estava mais pesado do que deveria estar. Também teria que alcançar uma velocidade maior no solo por causa do vento de popa antes de poder decolar. Então, realmente, tudo estava trabalhando contra a tripulação. Com o espaçador que faltava, o excesso de peso e um forte vento de popa, o voo 4590 tinha 3 pontos negativos antes mesmo de cruzar o portão. A velocidade correta de rotação nesse voo era de 198 nós. E ele levantou o avião no ar em algo em torno de 183, 184 nós. Uns 15 nós ou algo assim abaixo da velocidade certa. Isso então significou que o avião estava vacilando no ar numa velocidade muito baixa, com um ângulo alto demais de nariz e com arrasto demais provocado por isso. Um 4º erro tornou o acidente inevitável. A gravação de voz da cabine revelou que o engenheiro de voo desligou o motor em chamas sem pedir a permissão do capitão. Cabine. Desligar motor 2. Procedimento de incêndio no motor. Cuidado com a velocidade do ar. A velocidade do ar. Torre. 4590. Você está com chamas fortes atrás. Cabine. Está desligando o motor 2? Já desliguei. A velocidade do ar.
O motor número 2, que teve um aviso de incêndio naquele momento, foi desligado. Isso aconteceu 20 nós abaixo da velocidade mínima na qual é seguro desligar um motor. Nessa altura, acho que era impossível tirar esse avião dessa situação. Portanto, o impacto com o solo era inevitável. Cabine. O trem não está recolhendo. A velocidade do ar. Le Bourget. Tarde demais. Não dá tempo, não. Finalmente houve perda de controle causada ou pela ferocidade do incêndio consumindo os controles de voo, queimando os tubos hidráulicos que alimentam esses controles de voo, ou em virtude do fato de que o centro de gravidade tinha passado muito rapidamente para a traseira à medida que o combustível saía desse tanque. Poucos acidentes de avião são causados por um único incidente. Nessa ocasião, uma combinação de erros e contratempos forçou o avião além de seus limites. A autoridade francesa de investigação, BEA, rejeitou essa explicação. Ainda que todos esses erros estivessem documentados no relatório deles, foram totalmente ignorados na conclusão final. Estudamos cada detalhe, cada fato, e mantivemos alguns deles porque colaboraram para o acidente. Outros não eram fatores que contribuíram. Acho que o relatório final suprimiu realidades que levaram ao acidente. Foi, se preferir, ligeiramente econômico com a verdade. O relatório final também não mencionou que o desastre poderia ter sido até pior. Enquanto o Concorde em chamas decolava, ele quase se colidiu com um 747 da Air France com o presidente francês Jacques Chirac a bordo. Várias testemunhas confirmaram que os dois aviões chegaram perigosamente perto um do outro, quando o Concorde se desviava para a esquerda. Da janela de trás do 747, um turista tirou 3 fotos que registraram os primeiros momentos do drama. A perda de um ícone como o Concorde foi uma catástrofe além da imaginação. A perspectiva ou a ideia de que poderia ter sido uma catástrofe ainda pior, envolvendo o 747 que chegava de Tóquio, chocando-se com ele, talvez matasse as pessoas no 747. Teria sido um choque tão terrível, tão traumático à cultura corporativa da Air France, que eles, com bastante razão, não iam querer falar a respeito. Muitos dos empregados da Air France viram o acidente quando estavam de plantão no aeroporto, mas foram proibidos pela empresa de discuti-lo publicamente. A Air France tinha um porta-voz oficial e uma versão oficial do que aconteceu. Esse acidente emocionou todos os empregados da Air France, por causa da enorme perda humana e por causa do nosso orgulho profissional. A Air France sempre teve uma política de franqueza, mas creio que temos de preservar a qualidade da investigação e evitar falar com muitas vozes. Mas alguns especialistas franceses da aviação também fizeram críticas à investigação oficial. 2 ex-membros de tripulação do Concorde vão ainda mais longe do que seus colegas britânicos.
Jean-Marie Chauve foi capitão do Concorde por 5 anos e instrutor do Concorde por 4 anos. Michel Sode tem 15 anos de experiência como engenheiro de voo no Concorde. Todos falam sobre a famosa barra de metal. Achamos que o pneu número 2 estourou antes de bater na barra de metal. A chave do mistério está nos 10 primeiros segundos da decolagem. Chauve e Sode concordam com os ingleses sobre o papel do erro humano, mas não concordam na importância da barra de metal. E resolveram provar que algo mais levou o pneu a estourar. Esse é o lugar em que o Concorde começou sua decolagem. Já neste ponto, ele se desviou do curso. O avião estava perdido muito antes de bater na barra de metal. Foi falta de impulso. E acho que muita gente sabe disso, inclusive alguns no escritório de investigações da BEA. O depoimento de 3 bombeiros do aeroporto foi elementar para se determinar exatamente quando o pneu estourou e o avião pegou fogo. Os bombeiros eram os mais próximos da pista e os primeiros a ver a fumaça. Os 3 fizeram relatos idênticos do que viram. Se for para acreditar nos bombeiros, pode ver como eles confirmam nossos cálculos. Desde o início, havia falta de impulso e um desvio para a esquerda. Chauve e Sode ilustram a distância entre a posição dos bombeiros e o ponto onde o fragmento de metal foi encontrado. A distância entre os 2 pontos era de 820 metros. A 900 metros do início da pista, um dos bombeiros vê uma fumaça negra e espessa com um cheiro forte, como se um pneu de caminhão tivesse estourado. E aqui, bem mais à direita, a 1.700 metros, eles acharam a barra de metal. Testemunhas no alto da torre de controle estavam 3 vezes mais longe da pista do que os bombeiros. 10 segundos após os bombeiros verem a fumaça, eles correram para a pista. A sua versão do que aconteceu não combinou com o registro oficial. O que foi dito por aqueles bombeiros foi irrelevante, considerando o restante do fato sobre o qual trabalhamos, tanto na própria pista, de outros observadores ou a bordo do avião. Não temos indicação nenhuma de que o que viram foi realmente o fato. Os relatos idênticos das 3 testemunhas mais próximas foram considerados subjetivos e insignificantes. Mas o que eles disseram confirma a teoria de Chauve e Sode de quando o pneu estourou. Eles acreditam que o piloto devia saber que seu avião estava com sobrepeso porque ele pediu a pista de decolagem mais longa possível. Isto incluía uma extensão em más condições e um maior risco de dano ao pneu. O Concorde chega aqui. Tem licença para decolar e decola. Toda esta parte amarela é a seção da pista que está em más condições. O atrito provocado pela superfície ruim fez o avião perder velocidade. Um coeficient de freinage probablement assez important. Aqui é 26 Romeo, a pista na qual o Concorde 4590 decolou. Após o voo condenado, a pista foi consertada. Pedidos de Chauve e Sode de informações sobre a condição da pista antes do acidente foram recusados. Eles não falam. Para muitas perguntas, não há respostas. Nossa empresa nacional de transporte simplesmente mantém o relatório oficial e culpa a barra de metal. Ninguém quer ir além.
Precisamos manter a qualidade da investigação. Na verdade, era 2 vezes mais do que o necessário e deixava o avião com 1 tonelada a mais de combustível a bordo. Além disso, o compartimento de bagagens do Concorde estava sobrecarregado. 19 malas a mais foram enfiadas no compartimento traseiro pouco antes da decolagem. O centro de gravidade do avião deslocou-se perigosamente para a parte traseira. No entanto, desviou-se para a esquerda desde o início. Pode-se ver nesta foto muito claramente que o avião foi literalmente arrastado para o lado da pista. Esse é o acostamento da pista. E é claro que isso levou o capitão a levantar o avião no ar em velocidade muito baixa, porque ele podia ver que estava saindo pela lateral da pista, e nenhum piloto quer atravessar o gramado numa velocidade alta como essa. Ian Kirby tem um recorde de mais de 8.000 horas de voo em Concorde como engenheiro de voo. Ele entende por que o capitão francês decolou muito cedo. Imagino que estivesse na cabeça dele: vai para a grama, girar, levantar voo, vamos resolver o problema quando estivermos voando. É óbvio que a essa altura, ainda que soubessem que havia um incêndio informado pela torre de controle, não faziam ideia da gravidade desse incêndio. Para os especialistas britânicos do Concorde, o espaçador que faltava foi apenas o primeiro de muitos erros graves. 2 toneladas de combustível foram bombeadas para os tanques só para levar o avião até a pista. Isso... Portanto, havia 1.200 quilos de combustível naquele tanque número 11 no início da decolagem que não deviam estar lá. E também havia a bagagem. Estamos falando, portanto, de 1 tonelada e 200 quilos de combustível e, digamos, 600 quilos de bagagem, que não estavam nos cálculos para a decolagem.